Agora melhorou? Paz do Senhor. E agora, irmãos? Com som? Está sem som. Então, pera aí. Vamos ver. Sem som. E agora? Opa, vamos ver aqui, irmãos. Agora sim. Opa, maravilha. Às vezes o aparelhinho aqui, meu microfone, às vezes ele não funciona. Não sei o que acontece, que às vezes não sei se é conexão, alguma coisa assim. Mas vamos voltar do zero então. Irmãos, bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente no seu coração, na sua vida. E agora foi, sim, com som. Muito bem. Ô, irmã Janete, obrigado. Bom saber que agora está ótimo. Maravilha. Meus irmãos, meu desejo é que essa manhã seja uma manhã de bênção para você. Hoje, dia 28 de junho. 28 de junho de 2020. Aqui na nossa região. Está um pouquinho fria, na verdade. Ontem fez um dia muito frio, mas graças a Deus por todas as coisas, afinal de contas nós estamos no inverno e não poderia ser diferente, não é verdade? Mas em tudo nós damos graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco. E eu quero desde já agradecer a Deus pela sua vida, amado irmão, pela sua vida, querida irmã, e te convido para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor, a palavra dele que é viva, que é eficaz e mais penetrante que espada de dois gumes. Então, vamos juntos meditar na palavra do Senhor. E olha, irmãos, antes de tudo, hoje, dia 28 de junho de 2020, é um dia muito especial para mim. Hoje é aniversário do meu querido irmão Josiel Moraes. Parabéns, meu amado irmão. Deus abençoe você. Felicidade, saúde, vida. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Que todo propósito, que a vontade do Senhor, ela seja realizada na sua vida. Viu? Seu irmão mais velho aqui o ama muito e um beijo no seu coração. Meu abraço também, o meu carinho ao nosso querido pastor presidente, pastor José Honório. Deus abençoe, amado pastor. Deus abençoe também o nosso querido superintendente da escola dominical, pastor Valdemar Brito Oliveira. Deus abençoe os nossos professores, os nossos dirigentes, pastores que sempre estão acompanhando aqui. Nossa irmã Rosângela Souza de Jesus, né? Ela agradece a todos os irmãos que oraram por ela, né? Pelo casamento restaurado. Glória a Jesus. Que bênção, irmãos. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A nossa irmã é lá de Astorga, no estado do Paraná. Olha que bênção, irmãos. Deus abençoe a irmã Rosângela. Receba o nosso abraço aos irmãos aí também do estado do Paraná, aí de Astorga. Parente da nossa irmã Sueli, irmão Ivanildo, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Que bênção, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, João, Deus te abençoe, querido. Little Johnny. Meus irmãos, por gentileza, mande o link dessa aula aos outros irmãos, a amigos. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é batalha espiritual e as armas do crente. Um assunto, irmãos, que ele tem muito a ver com a nossa realidade, muito a ver com a vida cristã, e é importante que você pegue a sua Bíblia aí, por gentileza, abra sua Bíblia em Efésios, o capítulo 6, e nós vamos juntos estudar. Irmã Miriam Amaro, um grande abraço, irmã Miriam. Deus abençoe, que bênção, nossa irmã sempre presente aqui, irmã Eli Garelha também, que bênção, irmãos. Eu fico muito feliz porque durante todo esse tempo
né? Irmã Edna, Deus abençoe, irmã Edna. Durante todo esse tempo a gente teve aqui irmãos, olha, alunos assíduos da Escola Bíblica Dominical. Senhor Jesus seja engrandecido e louvado, né, por essa atitude de cada um de vocês ali. Meus irmãos, então chegamos ao final de mais um trimestre. É um trimestre de uma experiência, sim, singular. Uma experiência, olha, essa eu vou levar para o resto da vida. Deus tem permitido eu viver muitas coisas novas, muitas coisas assim que jamais imaginaria viver. E essa daqui foi uma muito especial, muito significativa, de grande aprendizado para mim. E eu quero louvar o Senhor pela vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe também os nossos dirigentes, os nossos pastores das congregações. Ontem de manhã nós tivemos a celebração online da nossa Santa Ceia. Se você ainda não assistiu o culto, vai na página no Facebook da nossa igreja, na página oficial. E também, se você ainda não participou da Santa Ceia, a Santa Ceia está sendo ministrada, essa Santa Ceia está sendo ministrada nas congregações, então procure o seu dirigente, aos irmãos da igreja sede. Se você ainda não participou, tem um recado do nosso querido irmão diácono Luiz Sena. Os irmãos poderão estar hoje às 19 horas lá no templo sede. Um dos nossos diáconos vai servir a Santa Ceia e é muito rápido, apenas você participa da Santa Ceia e já retorna para sua casa, com todas as medidas de segurança, tá? Não se trata de um culto de Santa Ceia, até porque nós ainda não voltamos com as nossas atividades em virtude da pandemia, o qual também nós precisamos orar muito e não deixarmos de fazer o nosso papel. Nosso papel, ele é fundamental, fundamental. Portanto, estaremos estudando então nessa manhã uma lição com o título Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Nosso textuário diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha que interessante, irmãos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, versículo 11. Nossa verdade prática diz assim, olha: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Então nós já entendemos aqui, o crente ele precisa estar com a armadura de Deus para que ele tenha vitória nesse campo, nessa batalha espiritual. Então, sejamos prudentes, sejamos sábios e vamos buscar em Deus as nossas armas para combatermos todo o mal. Nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 20, onde a palavra do Senhor diz assim, Então, por gentileza, você que tem essa lição, pegue a sua liçãozinha aí, na página 90, última lição, lição de número 13. Você que não tem, pega a sua Bíblia, abra na carta do apóstolo Paulo escrito aos Efésios, o capítulo 6, vamos lá para os versículos do 10 ao 20, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim, olha: finalmente, ou no demais, na sua Bíblia, por certo, e na nossa lição está no demais. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau,
e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Meus queridos irmãos, que assunto maravilhoso, irmãos. Deus nos deu o privilégio de juntos, eu e você, nós estudarmos a lição da palavra do Senhor, essa lição desse segundo trimestre, né? Uma lição o qual jamais iríamos imaginar que iríamos fazer ela, iríamos estudar esse trimestre 100% online. Mas um assunto muito maravilhoso, um assunto muito interessante e que com certeza, irmãos, é um assunto que nós temos que rever, estudar, ler e nos preparar constantemente. Enquanto a Igreja de Cristo estiver aqui na Terra, enquanto nós estivermos aqui na Terra, a nossa luta será constante. Esse embate, ele é constante. E trata-se de uma guerra, uma batalha espiritual. E se é uma batalha espiritual, ela não se vence uma batalha espiritual com armas humanas. Não se vence uma batalha espiritual com estratégias humanas, com recursos humanos, com capacidades humanas, mas sim se vence batalhas espirituais com as armas os quais Deus tem para o seu povo. O nosso Deus, já que estamos falando de batalha espiritual, estamos falando de guerra espiritual, é importante você entender que um dos nomes do nosso Deus, o nosso Deus, ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus poderoso na guerra. Para Deus, irmãos, não há derrotas. As derrotas, elas só existem para aqueles que se distanciam do Senhor, para aqueles que, quando vão guerrear segundo os seus, querem guerrear segundo as suas condições, segundo os seus méritos, e não colocam o Senhor Jesus na frente, aí sim essa pessoa, ela vai se deparar com a derrota. Aí sim ela vai ser envergonhada, vai ser derrotada. Mas o crente que confia no Senhor, aquele cuja fé, cuja confiança está em Deus, com certeza quando ele entra numa batalha, o Senhor vai estar com ele ali. E a vitória será grande pelo poder do nome do Senhor Jesus. Meus queridos, e essa lição, esse trimestre, ele foi muito significativo pelo fato de nós estudarmos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos aqui fazer um breve resumo daquilo que nós estudamos. Nós bem vimos que essa é uma carta que ela, pedagogicamente falando, didaticamente falando, ela foi dividida praticamente em duas partes. Nós temos os dois primeiros capítulos, Paulo falando sobre ensinamentos sobre as bênçãos espirituais, falando sobre eleição e predestinação, toda a questão doutrinária. Paulo então vai trazendo isso para nós, sobre a iluminação espiritual do crente, o fato do crente ser liberto do pecado e assim por diante. Depois, irmãos, já os capítulos 3, 4, o apóstolo Paulo então ele começa
justamente a falar sobre o fundamento dos apóstolos, a nossa reconciliação com Cristo, o mistério da unidade revelado. E 5 e 6, o final, ele já vem para a prática, ele já vem trazendo conselhos práticos para o nosso dia a dia. Muito interessante. A aula passada nós encerramos falando de um assunto, irmãos, que nós também precisamos estar vigilantes e atentos quando o assunto é família. Todos nós temos as nossas obrigações, os nossos papéis, seja o esposo, a esposa, os filhos, a recomendação da palavra de Deus para todos eles, né? E às vezes muitos conflitos, muitas batalhas, às vezes elas se instauram dentro das famílias, às vezes por falta de vigilância, por falta de sabedoria e assim por diante. Mas essa daqui, quando chega então no capítulo 6 e no versículo 10, nós vemos então que Paulo, né, é como se ele estivesse encerrando esse assunto. E aí então quando ele fala, inclusive até propositalmente eu falei aqui, começando o versículo 10 dizendo finalmente, essa palavra, por exemplo, no demais, né, ou finalmente, como algumas versões bíblicas elas apresentam, por exemplo, a nova versão transformadora, o texto dela vem justamente com essa palavra. Isso, irmãos, nos dá a conotação de que ele deu várias recomendações, passou vários conselhos, e aí então para ele fechar o assunto, é como se ele falasse, olha, diante de tudo isso, diante de tudo que você ouviu, diante de tudo que você aprendeu, agora você tem que fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E os irmãos observaram bem, por certo, os irmãos que acompanharam essas 13 aulas, os irmãos que são leitores também da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, leitores da palavra do Senhor, das Sagradas Escrituras, você observa que Paulo ele foi muito enfático falando sobre união, a nossa união com Cristo, né? A salvação, trazendo aspectos aqui da salvação, da morte de Jesus no Calvário, para nos trazer vida, para nos unirmos a Ele. Depois então ele vai falar sobre a barreira, o muro da separação que foi derrubado, a junção entre judeus e gentios e o Senhor fazendo um só povo, fazendo uma só unidade, mostrando também que juntos nós somos um só corpo, onde Cristo é o cabeça. Os irmãos observaram que nesse trimestre ele foi trabalhando a questão da unidade. A aula passada então ele foi falar sobre a família, que também não deixa de ser uma unidade, uma família unida, uma família onde todos respeitam os seus papéis, mas juntos têm objetivos, têm propósitos. Com certeza o Senhor Jesus abençoa. Então os irmãos observam que ele vai ao longo desses 5 capítulos, ou 6 capítulos vamos dizer, ele vai construindo todo um ensinamento em torno da unidade. Quando chega no capítulo 6 e no versículo 10, ele vai justamente trazer para nós aqui recomendações acerca de alguém que vai querer destruir essa unidade. Por exemplo, o papel do diabo, obviamente, é roubar, matar e destruir, conforme a palavra do Senhor diz, mas uma das artimanhas do diabo também é justamente desfazer tudo aquilo que Deus fez. Então, por exemplo, qual é o papel? Enquanto Deus, vai trabalhando mente e corações das pessoas para elas se unirem, qual é o papel do diabo? Desunir as pessoas, trazer intrigas, trazer confusões, trazer dissensões, separar as pessoas, colocar na mente das pessoas pensamentos que desagradam a Deus, pensamentos que às vezes vão levar as pessoas à desunião e assim por diante. E aqui então Paulo agora ele vai nos dar todas as recomendações inspiradas pelo Espírito Santo de Deus a nós evitarmos, a nós também não só evitarmos todo e qualquer processo que nos leve à desunião, e o principal desligamento que às vezes o diabo quer fazer, que é nos
romper do vínculo que nós temos com Deus, né? Lutar para quebrar a comunhão do crente, do salvo em Cristo Jesus com Deus, com as coisas de Deus, e assim, irmãos, ele vai sucessivamente. Depois ele vai tentar trabalhar na mente das pessoas para que elas não sejam mais unidas, e ou seja, se uma família não é unida, uma igreja não é unida, uma sociedade não é unida, irmãos, o caos está instaurado. Então é por isso que o crente precisa ser prudente, precisa ser vigilante. E aqui então no versículo 10, Paulo então vai dizer assim: olha, irmãos, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha que interessante, irmãos, nós temos aqui 3 palavras e elas correm dentro do mesmo sentido, né? 3 palavras aqui fundamentais: fortalecer, força e poder. Então, olha só, ou seja, todo esse ato de fortalecimento, toda essa força, todo esse poder não emana do ser humano. O homem por si só ele não consegue, tá? O homem não é autossuficiente para vencer uma batalha espiritual. Paulo aqui, ele inclusive já nos dá até a fonte da onde é que nós conseguimos nos fortalecer. Ou seja, é no Senhor e na força do seu poder. Então, por mais que a pessoa seja inteligente, por mais que a pessoa tenha know-how, tenha conhecimento, tenha estratégia, tenha uma pessoa que viva com objetivo, com plano, com propósito, muito bem, tudo isso é muito bom. É necessário, é até louvável. Mas olha, batalha espiritual, guerra espiritual, as armas não são suas, não são suas estratégias, não são seus planos, não são seus propósitos. Não é aquilo que está dentro de você, mas sim aquilo que emana de Deus. Então, quer dizer, antes de tudo, o que nós precisamos ter? Precisamos ter uma vida consagrada ao Senhor. Precisamos ter uma vida de comunhão com Ele. Precisamos ter uma vida de intimidade com o Senhor. Precisamos estar perto do Senhor para nós vencermos todo o dia mal. Então, justamente isso que o apóstolo Paulo ele vem nos dizer. E quando o assunto, irmãos, é batalha espiritual, nós precisamos entender uma coisa, que nos dias atuais, nós vivemos assim na esfera onde muitos vivem dois extremos. Existem aqueles que são extremamente céticos, quase que um agnóstico, além de você ter o agnóstico, que ele não acredita em nada, não acredita naquilo que é espiritual, justamente a negação do conhecimento. Então ele nega as questões espirituais. Então você não pode, por exemplo, o cristão ele não pode ser cético no sentido de achar que não existe nada disso, não existe batalha espiritual, que não existe ações do inimigo. Você não pode subestimar esse lado, mas também, irmãos, por um outro lado, você não pode potencializar. E às vezes é o que a gente analisa muito isso. E digo isso com muito respeito, mas tal prática ela é muito notória no neopentecostalismo, onde as pessoas às vezes elas querem entrevistar o demônio e fazer tantas coisas, e às vezes assim, como se a batalha espiritual às vezes ela fosse vencida com práticas mais humanas do que espirituais. Então não é esse o caminho, E às vezes assim, a pessoa ela vai criar tantas coisas, vai criar tantas práticas que elas são antibíblicas. Então você não pode nem ser cético, mas também você não pode potencializar. E às vezes assim, você vê muitas coisas, e às vezes muitos crentes, às vezes até com um conceito errado, biblicamente falando errado, acerca de batalha espiritual. Então você vai ver muitas expressões que elas são antibíblicas, Olha, expressões tais como eu desafio o inferno. Irmãos, como que você vai desafiar o inferno? Nós vamos ver aqui
Nós estamos tratando de forças espirituais. A nossa vitória contra o mal, contra o pecado, contra o diabo, ela só se dá mediante a graça e a misericórdia do Senhor, mediante as armas espirituais, que elas não são nossas, elas são do nosso Deus. É o nosso Deus que nos capacita. Ele que é a fonte de tudo isso. E você vai ver às vezes situações como essa, irmãos, elas chegam a ser antibíblicas. A Bíblia não nos dá essa diretriz para você agir dessa forma, para você se comportar dessa forma. Então é importante você ter exatamente equilíbrio, né? Uma palavra importante que o pastor Alessandro Freitas disse aí, e é verdade mesmo, pastor, é verdade mesmo. O crente, dentro do âmbito espiritual, ele precisa ter equilíbrio. A Bíblia diz também, irmãos, provai se os espíritos são de Deus. Então tem muitas coisas, e às vezes você vai ter invenções humanas. É importante você entender, você não pode ser cético, mas também nem tudo você atribuir ao diabo. Nem tudo você atribuir, né, ao mal. Às vezes tem muitas coisas erradas, irmãos, que estão acontecendo na vida das pessoas, que são resultados das próprias ações das pessoas. Ou então, faltas também, situações onde a pessoa ela precisava agir, precisava tomar uma atitude e às vezes ela não tomou. Às vezes também as dificuldades, os problemas, né, eles vêm às vezes pela falta de atitude. Então é muito importante você entender isso, né? O crente, por isso que, olha, irmãos, um crente que estuda a palavra do Senhor, um crente que é aluno da escola bíblica dominical, né, que é um leitor da palavra de Deus, que ele tem não só o hábito, mas a necessidade de a cada dia ele fazer o seu devocional, ele ler a palavra do Senhor. Irmãos, pode ter certeza, ele vai ter uma vida de equilíbrio. Ele vai saber discernir aquilo que realmente é Deus, aquilo que realmente é uma questão espiritual. Então ele vai orar, ele vai consagrar a sua vida, ele vai pedir a direção do Espírito Santo de Deus. Se é algo que ele não está entendendo muito bem, ele vai buscar um outro irmão, ele vai conversar com outro irmão, uma pessoa espiritual, o qual ele vai poder abrir o seu coração, e aquele irmão, na direção do Espírito Santo de Deus, vai ajudá-lo em oração, e Deus vai dar o entendimento. E Deus vai trazer luz diante desse problema, diante dessa situação. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E olha só, todo soldado de Cristo, ele precisa revestir-se de toda a armadura de Deus. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus, ela é justamente chamada, convocada a lutar e a resistir os inevitáveis conflitos contra as forças do mal. Nós bem sabemos disso, não é verdade? Que a vida espiritual, ela é uma batalha constante. Ela é sim um embate constante. Por quê? Porque o crente ele vai lutar o tempo todo. Ele vai lutar contra a carne, ele vai lutar, quando eu falo lutar contra a carne, ou seja, a questão de crucificar os seus desejos, não é verdade? Nós temos as guerras espirituais, mas também nós também temos os nossos conflitos, e nós bem sabemos disso. A nossa natureza humana é uma natureza tendenciosa, e se você não tomar cuidado, se você não estar crucificado com Cristo, os desejos carnais, as paixões carnais, elas vão sempre estar ali, por ali presente, e o diabo, por certo, como ele é oportunista, sempre buscando o meio para que você venha cair nas ciladas do inimigo. Então, ou seja, nós temos várias lutas, vários embates, e às vezes, irmãos, um dos principais conflitos que nós temos é com nós mesmos. A sua vida espiritual, o desejo de você viver uma vida consagrada ao Senhor, separada a Deus, e às vezes aqueles conflitos que você tem interno. Então, olha, tudo isso aí nós podemos levar isso em oração, contar isso ao nosso Deus,
meditarmos na palavra do Senhor e nos fortalecermos em Deus para nós vencermos. E essa expressão, olha, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder por nós mesmos. Então, irmãos, olha, fortalecer no Senhor e na força do seu poder, ou seja, não se trata de uma força sua, não se trata de uma condição sua. Eu e você, nós somos 100% dependentes do Senhor. Eu e você, nós precisamos do nosso Deus. Então, olha só, nós precisamos a cada dia mais estar perto do Senhor, buscarmos a Ele o nosso reforço, buscarmos a Ele a nossa força. Aonde, irmãos, eu e você vamos perceber, né, lados da nossa vida que às vezes aparenta uma certa fraqueza, aparenta uma certa limitação. Irmãos, que possamos apresentar ao Senhor em oração, que possamos pedir ao Senhor: Senhor, revista-nos do seu poder, Senhor, nos cobre com o teu sangue, Senhor, me dê sabedoria para eu vencer os dias maus. E aí a gente sabe muito bem, irmãos, que a oração, ela é inegociável. Inegociável. Vida de vitória é vida de oração, né? A oração, a vigilância, a prudência, a comunhão com Deus, né? Mas a gente sabe que a oração, ela é um fator inegociável. Então, olha só, nós dependemos do Senhor, toda essa força emana de Deus, porque assim como a batalha ela é do Senhor, a vitória também é do nosso Deus. E a palavra do Senhor então nos orienta a isso. E olha só, irmãos, como é uma batalha que às vezes a nossa mente vai ser bombardeada, o nosso pensamento vai ser bombardeado. Nós precisamos a cada dia mais termos uma mente renovada em Cristo Jesus. Cada dia mais precisamos e devemos não conformarmos com esse mundo, não nos moldarmos aos padrões desse mundo, mas buscarmos, né, uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de santificação e de renovação. Mente renovada por Deus, para nós vivermos os planos, os propósitos do Senhor, aquilo que Ele tem para a nossa vida. E um detalhe, além da renovação da mente, uma mente renovada por Deus, irmãos, eu vou entender quais são os planos, quais são os propósitos, o que é que o Senhor realmente tem reservado para a minha vida. Uma mente renovada por Deus, irmãos, eu não vou ter tempo para ficar pensando mal de um irmão, pensando mal de uma irmã, ou às vezes, sabe, aquela questão assim, olha, o que fulano pensa de mim, o que tal pessoa pensa de mim. Tem pessoas que às vezes, irmãos, elas gastam horas, dias, né, com esse tipo de pensamento, e é importante você tomar cuidado, porque às vezes você pode estar até pecando, você pode estar pensando mal de uma pessoa, quando na verdade aquela pessoa não tem esse pensamento acerca de você, não pensa dessa forma que você está pensando, não vê você dessa forma que você está vendo. Então, irmãos, sejamos muito prudentes. Há muitas batalhas, irmãos, há muitos conflitos que somos nós que desenvolvemos. Há muitas confusões, irmãos, se não tomarmos cuidados, somos nós que criamos. Então o crente precisa ser muito prudente. Tome muito cuidado com o que passa pela sua mente. Tá? Aquilo que muito passa pela sua mente vai também revelar muito quem você é. Então eu e você, nós temos que tomar muito cuidado. Agora, irmãos, um crente que tem uma mente, sabe, ocupada nas coisas de Deus, preocupado em ajudar os irmãos, preocupado em fazer a vontade do Senhor, olha, irmãos, pode ter certeza, viu? Boa parte das suas batalhas, elas vão ser vencidas já por isso, porque você vai estar se ocupando nas coisas de Deus. O Senhor Jesus vai estar te guardando, o Senhor Jesus vai estar te protegendo, né? E aí, olha, exatamente Deus vai estar guardando você. Irmã Jacilene disse uma frase aqui muito importante, irmã Jacilene. Deus abençoe uma das nossas líderes do círculo de oração. Irmã Jacilene, receba o nosso abraço
nosso carinho. Irmã Jacilene, olha, disse, nunca vi um justo ser derrotado. Isso é fato. Por quê, irmãos? Por que a gente não vê um justo ser derrotado? O justo que se preza, ele vai andar de joelho. O justo que se preza, ele vai ter uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de meditação na palavra do Senhor. O próprio adjetivo, se ele é justo, quais as características do justo à luz da Bíblia? Irmãos, é maravilhoso. Ele floresce como a palmeira, ele cresce como o cedro do Líbano, e aonde ele vai estar? Ele vai estar plantado na casa do Senhor. Ele vai estar nos atos do Senhor. É por isso que o justo não é derrotado. Os irmãos, observam, olha, o justo, ele não é desamparado. O justo, ele não mendiga o pão. Sabe por quê, irmãos? O justo anda com Deus. O justo, irmãos, ele está no lugar certo. Qual é o lugar do justo? O centro da vontade do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Que coisa maravilhosa. Que sejamos justos. Que sejamos justos. Salmo 1 é o perfil. Salmo 1 é a receita para quem quer ser justo. Para quem quer realmente viver nos moldes da vontade do nosso Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Ou seja, irmãos, a vitória sobre o mal, ela não vai ser alcançada por outro meio. Não tem como você guerrear, né? Justamente buscando seus meios aí. Você depende do Senhor, você depende do Senhor. E olha só, irmãos, um outro ponto também muito sério, muito sério. A palavra do Senhor, olha só, em relação à palavra do Senhor, conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Então não adianta você ser um leitor da palavra do Senhor, até um estudante das Sagradas Escrituras, né? Mas se você não obedecer, se você realmente não for convertido, não nascer de novo, não vai adiantar nada. Então, por isso que você precisa, né, ter uma vida de obediência. Olha, não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis. O poder de Deus é para fiéis. Vitória é para quem é fiel. Então é importante você ser fiel a Deus. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade. Fidelidade a Deus é um fator inegociável. E olha, vigilantes em oração e súplica. Paulo então ele enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. E não é possível você entrar nesse embate sem as armas espirituais, sem estar coberto da graça do Senhor. E é interessante, irmãos, porque Paulo, aos Tessalonicenses, ele vai dizer assim, orai sem cessar. Ou seja, uma oração constante. Orai sem cessar. Aqui em Efésios, ele vai dizer orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Então, olha, a oração, então, ela tem que ser contínua. Jesus, certa feita, contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, é muito importante a vida de oração, né? Buscar ao Senhor em todo o tempo, buscar ao Senhor de forma contínua. Então, olha só, irmãos, esse clamor deve ser acompanhado de vigilância. É muito importante o crente também vigiar. A palavra do Senhor diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, qual é a primeira palavra que vem? Olha, Jesus ele disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Qual é a primeira palavra que vem? Vigilância. Vigiar. Porque não adianta, irmãos, você também, orar, e você não vigiar. Você pode cair na cilada do diabo
Você pode cair no laço do diabo. E nós já vimos aqui na lição as suas astúcias ciladas, né? Então, precisamos ser vigilantes, vivemos uma vida de vigilância. Então, olha só, as astutas ciladas do diabo. O tópico 2 vai dizer o seguinte: a expressão ciladas do diabo indica o que, irmãos? Armadilhas, armadilhas. Então é importante nós entendermos isso. O diabo, irmãos, ele é cheio de armadilhas, artimanhas. Ele vai estar sempre articulando algo, né? Sempre traçando algo para que o crente venha cair nas suas armadilhas. Portanto, precisamos tomar muito cuidado, muito cuidado. Uma das líderes dos nossos adolescentes, professora Deru, Deus abençoe, ela diz, olha, não basta conhecer o livro sagrado, é preciso ser amigo do autor. Fato, isso é fato. Ser amigo do autor, ter intimidade com o autor, aí ele vai revelar os seus segredos, né? Então, irmãos, e obviamente, quando eu sou amigo do autor, né, daquele que inspirou as Sagradas Escrituras, ele vai me dar sabedoria, ele vai abrir o meu entendimento para que eu fuja das ciladas do diabo. Irmãos, tem situações que às vezes você vai guerrear e você vai, com o poder da oração, com o poder do jejum, a sua fé, a sua comunhão com Deus, né? As ciladas, os laços do diabo vão ser desfeitos. Mas é importante você entender uma coisa. Há situações em que às vezes é você que vai sair. É você que vai fugir, mas o fugir, entenda de uma coisa, não é o sentido de fugir da guerra, mas estrategicamente você vai sair. Exemplo disso, a Bíblia fala fugir da aparência do mal. Então os irmãos percebem que tem coisas que você não tem que ficar resistindo ali. É você que tem que fugir. A Bíblia diz também, olha, fugir da prostituição. Então, irmãos, tem coisas que não é o crente não é para ele guerrear, ele tem que fugir. Ele tem que sair. Quer um exemplo prático disso? Olha José no Egito. Mulher de Potifar ali, seduzindo ele até que chega uma hora que ela vai praticamente agarrá-lo. E o que ele faz? Ele foge. Ele foge. E às vezes, irmãos, tem muitos crentes caindo nas ciladas do diabo. Sabe por quê? Porque não estão fugindo. Ciladas, por exemplo, de adultério, de prostituição, de tantas outras coisas aí. Tá aí uma questão. A palavra do Senhor te orienta. Fuja. Saia daí. Saia daí. A atitude tem que ser sua. A Bíblia diz sim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Em muitos aspectos da nossa batalha espiritual, nós precisamos primeiro sujeitar a Deus, ou seja, você tem que obedecer. Obedeça a Deus, obedeça a sua palavra. Obedeça, no caso, o seu pai, a sua mãe, você jovem, adolescente, seja obediente, obedeça ao Senhor acima de tudo. E olha, aí você sujeitando a Deus, sujeitando à vontade, ao propósito de Deus na sua vida, você vai resistir o diabo e ele vai fugir. Mas haverá situações em que às vezes é você que vai ter que sair. É você que vai ter que ir para um outro lado. Às vezes a estratégia de Deus para você, olha, vá para lá. Saia daí. Então, por isso nós precisamos sermos prudentes e vigilantes. Então, olha só, irmãos. O diabo, o líder do reino das trevas, ele é identificado como, no grego, diabolos, que significa caluniador, acusador. Então, irmãos, por isso que o crente ele precisa ser vigilante. O crente precisa tomar muito cuidado. Aquilo que às vezes pode aparecer como tipo uma vantagem. Olha, vai acontecer tal coisa, isso aqui, eu vou tirar vantagem.
vigia. Sabe por quê? O diabo às vezes pode estar fazendo uma chantagem. Às vezes, no começo pode parecer muito bom, mas lá na frente pode ser uma cilada do diabo. É igual ao pecado, irmãos, né? Dependendo do pecado, a pessoa ela vai ter minutos ou momentos de prazer e vai chorar anos de amargura. E vai chorar anos de amargura. Então, olha só, isso é uma cilada. Isso é uma cilada. É como se fosse, por exemplo, uma arapuca, sabe? Onde você coloca algo ali em que a presa ela vai gostar, em que ela vai, né? Em que ela vai encher os olhos e de repente quando você pegar aquilo você cai na cilada, você cai no laço do diabo. Então precisamos tomar muito cuidado mesmo, e viver uma vida de oração. Então olha só, tomado de fúrias por meio do espírito do erro, o diabo ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. E alguma de suas astúcias são, confundir a mentira com a verdade. Isso, na verdade, o diabo trabalha muito isso. Importante você entender que o diabo ele é o pai da mentira, né? Mas há momentos em que às vezes o diabo fala a verdade. Tem, irmãos, tem, você vai ver isso à luz da Bíblia. Só que é importante você entender uma coisa. Quando o diabo estiver dizendo a verdade, essa verdade ela vai estar dentro de um propósito dele. Essa verdade, na verdade, quando ele dizer uma verdade, ela apenas está sendo usada como ingrediente para um objetivo que ele tem. Então você precisa tomar muito cuidado. Um exemplo disso, olha só, a tentação de Jesus no deserto. O diabo ele citou parte das escrituras ali, irmãos, e a escritura é verdade, a palavra do Senhor é verdade, né? Quando ele fala, olha, né, lança-te daí abaixo, porque está escrito, de fato, estava escrito, aos seus anjos darão ordem ao seu respeito para que não tropece em pedra alguma. Realmente, ele estava citando Salmos. Então, olha só, às vezes o diabo ele vai usar a verdade, irmãos, mas para o seu próprio benefício. Então, importante, eu ouvi uma frase essa semana muito interessante. Quando o diabo não está mentindo, ele está enganando. Então ele pode usar a verdade, mas o propósito de enganar você lá na frente. Isso, irmãos, assim, é muito típico das seitas. Pega um fragmento da verdade, pega uma parte da verdade e tenta justificar tal prática. Foi o que ele fez. Ele cita Salmos e ainda fala, olha, faça isso porque está escrito. Aos seus anjos darão ordem a seu respeito. E o que Jesus vai dizer? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, olha, a questão também de você ter discernimento. Discernimento. Não é porque, irmãos, as pessoas estão usando a palavra de Deus que elas vão estar certas. Precisamos tomar muito cuidado. Analise o contexto. Mas olha, a palavra do Senhor. Seja prudente. Seja prudente. Examine, né? Vá fazer uma análise, né? Faça um exame, né? Analise bem aquilo. Veja bem se aquilo realmente procede de Deus. Ou se às vezes não estão usando apenas um texto bíblico, uma parte bíblica para justificar. Irmãos, tem muitas pessoas que usam texto bíblico para justificar o seu erro. Usa parte, fragmento da palavra de Deus para justificar uma atitude condenado pela própria palavra do Senhor. E o diabo não foi diferente. Ele pegou um texto, né, ainda citou para querer justificar, para justamente querer induzir ao erro. Então tomemos muito cuidado.
Muito cuidado mesmo, sejamos vigilantes. Então, olha só, confundir a mente com a verdade. E a gente sabe muito bem disso, que um dos campos de batalha espiritual é a nossa mente. Por isso, irmãos, né? A nossa mente ela tem que ser renovada por Deus, né? Por isso que Paulo fala, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Cuidado com o que você pensa, cuidado com aquilo que você alimenta a sua mente, né? Porque realmente o diabo ele vai tentar atrapalhar o seu pensamento. Se ele perceber que ele lançou ciladas e você caiu, se ele perceber que ele começou a dominar a sua mente, ele vai dominar o resto. E às vezes, irmãos, tem muitas pessoas sendo dominadas pelo diabo, sabe por quê? Porque o diabo lança setas na sua mente e às vezes, irmãos, aquela seta é tão inflamada que aquilo entrou, a pessoa permitiu, é importante você entender isso, a pessoa permitiu que aquilo entrasse na sua mente e aquilo é tão inflamado que aquilo desceu para o seu coração e aí a pessoa agora ela já tem um pensamento ruim, já tem um sentimento ruim, já começa a sentir algo mal, a não ter mais aquele sentimento puro, aquele sentimento bom em relação às pessoas, ou seja, isso desagrada a Deus. Isso desagrada a Deus. Então precisamos tomar muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado. Irmão Everilto, depois nós vamos estar orando pelo irmão, viu? Eu acabei de ler aqui seu pedido de oração. Então, irmãos, olha só, conflitos contra o reino das trevas, né? Além de tudo, por exemplo, o diabo ele vai trabalhar com dissimulação, falsos sinais, acusação, semear incredulidade. Irmãos, olha como o diabo vem trabalhando nisso. Irmãos, tem muitos crentes que eles estão se tornando céticos. Tem crente que não crê mais em milagre. Tem crentes que não crê mais na operação do Espírito Santo de Deus, né? Tem crentes, irmãos, que duvidam até do agir do Espírito Santo de Deus, que não acredita mais em dons espirituais, né? Então, olha, nós precisamos tomar muito cuidado, tá? A incredulidade, irmãos, e outra coisa, a incredulidade também, ela vai fazer com que a pessoa, ela perca o compromisso e o propósito com Deus. Paulo, ele também vai dizer que nos últimos dias, muitos vão apostatar da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que é esse apostatar da fé, irmãos? É o abandono da fé, tá? Quando nós estamos falando em fé, nós estamos falando não só na fé, não se trata aqui na fé milagrosa, mas na fé salvífica, na fé no sentido de você perseverar nas coisas de Deus. Então, olha só, essa incredulidade, irmãos, vai fazendo com que a pessoa começa a deixar nas coisas, vai começar a fazer com que as pessoas elas vão se afastando das coisas de Deus, começa a já não mais crer no milagre, na providência divina, na palavra de Deus. E aí, irmãos, ela começa a dar ouvido a essas coisas, tá? Irmão Tom, eu li a sua mensagem, viu, querido? Eu li a sua mensagem, nós vamos orar por você. Irmã Genilda também, depois nós vamos estar orando. Então, irmãos, olha, precisamos tomar cuidado, conflito contra os reinos das trevas, né? O crente precisa estar vigilante. E olha, as regências das potestades do ar. Então o crente precisa estar muito atento sobre os principados, potestades, príncipe das trevas desse século, os hostes espirituais da maldade. Então olha, quais são as características deles para nós entendermos bem? São poderosos, nunca subestime a força do mal. Nunca subestime, irmão. Seja prudente, seja vigilante, tome muito cuidado, tá? Tome muito cuidado, não fique desafiando
tá? A palavra do Senhor não nos dá essa liberdade. Ah, não, Deus não te chamou para você ficar desafiando o diabo, desafiando o inferno. Jesus, ele decide por todo mundo e pregai o evangelho. Prega o evangelho, seja fiel, seja vigilante, seja perseverante, faça o seu papel. Fique com o que a palavra de Deus recomenda. Há um perfil na palavra do Senhor para nós termos uma vida de sucesso espiritual, para nós termos uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Então siga a palavra do Senhor. Importante você entender que príncipe das trevas, olha, são líderes e anjos decaídos sob o comando do diabo. Exercem, né, poderes malignos, são malignos, formam as hostes espirituais da maldade. Isso também se refere aos demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. São astutos, ou seja, cheios de sutileza. Às vezes ele vai ter certas artimanhas, né? Às vezes de forma muito sutil, cheio de sutilezas, cheios de situações ali que ele vem justamente maquinar, olha, a queda da igreja. Então sejamos vigilantes, tomemos muito cuidado. Então, olha, apesar de todo esse império do mal, a igreja é exortada a não temer. Nós somos incentivados a lutar sobre tudo e a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado a um nível acima de todos, o principado, poder, potestade e demônio. A igreja de Cristo, irmãos, ela está acima de tudo isso, né? Nós, olha só, o Senhor Jesus, ele está conosco. O Senhor Jesus, ele está ao nosso lado. Por mais que o diabo, às vezes, ele tenta derrotar, tenta destruir, se você está firmado na palavra do Senhor, se você está firmado em Deus, pode ter certeza disso. A Bíblia fala o seguinte: maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A palavra do Senhor também vai dizer que as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Então, todo esse armamento, ele provém de Deus. Quer ter vitória? Chegue perto do Senhor. Nossas armas espirituais, olha só, a armadura completa, né? A imagem do apóstolo Paulo, ela é de uma linguagem, olha, retirada do contexto militar romano. A expressão toda armadura traduz o termo grego panóplia, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Então nós precisamos, né, nos apropriarmos de toda a panóplia, ou seja, armadura completa. Armadura completa. Nada pode ficar, irmãos, suscetível, nada pode ficar aí vulnerável aos ataques do diabo. Precisamos sim estar vigilantes. E olha só, como eu disse aqui, as armas das nossas milícias, né, elas não são carnais, mas poderosas em Cristo, poderosas em Deus. Então é nele que nós vamos buscar todo esse armamento. É o Senhor que tem isso para nós. Então a palavra do Senhor vai dizer, olha, vai nos orientar a cingir os lombos com a verdade, ou seja, retrata a peça usada para a mobilidade do soldado no combate. Nesse sentido faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Então, olha, cingir os lombos com a verdade. Os irmãos, observam que na oração sacerdotal de Jesus ele fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, ele também disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O mesmo Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele foi assunto ao céu, mas ele disse também que ele mandaria o Espírito da verdade.
que também nos guiaria em toda a verdade. Ou seja, irmãos, vida cristã é vida para viver, para caminhar na verdade. Porque o nosso Deus, ele é a verdade. O nosso Jesus, né, é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Portanto, na vida cristã não há lugar para mentira. Não há lugar para o engano. E o crente precisa cingir os lombos com a verdade. Ou seja, seja íntegro. A integridade, irmãos, vai fazer com que, olha, muitas portas se abram para a sua vida. A integridade, o viver na verdade, irmãos, faz com que você tenha muita credibilidade. Verdade, integridade te abre portas para que você viva, né? Para que você viva bem melhor. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da verdade. Cuidado, porque o diabo, ele é o pai da mentira. Tomemos muito cuidado. Olha só, vestida a couraça da justiça. Então, olha, o que seria essa couraça da justiça? Era uma malha, né, impenetrável, de proteção aos órgãos vitais, referente à justiça de Cristo, à retidão do soldado no campo de batalha. Ou seja, irmãos, essa couraça ela vinha praticamente quase que até os pés, né? Ela era usada para proteger, né, justamente de um ataque ou assim por diante. Então, nós precisamos estar vestidos da couraça da justiça. E quando a gente fala em justiça, irmãos, olha, justiça, retidão e todas essas palavras, irmãos, elas combinam com a verdade. Verdade, justiça, retidão, tudo isso está inseridos dentro do mesmo contexto. Depois, olha, o apóstolo Paulo também vai dizer calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Ou seja, era confeccionado em couro, né? A meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Isso se refere à firmeza que o evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Então, olha, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, irmãos, isso também vai nos dar firmeza, né? Calçar os pés na preparação do evangelho da paz também vai te dar a ideia de você estar firmado na rocha que é Cristo Jesus. Salmista, ele disse, pôs os meus pés, firmou meus pés sobre a rocha. Então, o crente que calça a preparação do evangelho da paz, ele também vai ter a disposição e o preparo para falar de Jesus, para levar a mensagem de salvação. Ele vai também combater o mal com a mensagem do Evangelho, com a palavra do Senhor Jesus. Então veja só, com a palavra nós também vamos combatendo. Se a palavra do Senhor ela é como espada, então veja, ao mesmo tempo que eu calço os pés na preparação do Evangelho da Paz, a prontidão, isso também vai mostrar o que? A habilidade que eu vou ter. Então, que o Senhor Jesus a cada vez mais venha nos capacitar, que possamos buscar nele essa capacitação para falarmos de Jesus. E olha, irmãos, eu e você temos que falar de Jesus. Temos que falar, irmão, da palavra de Deus, não só ao pecador, mas às vezes até nós cristãos precisamos edificar um ao outro. Sabe quando você manda um versículo para um irmão, um versículo para uma irmã, quando você está conversando com o irmão dizendo, mas olha, irmão, a palavra do Senhor diz assim, a palavra do Senhor nos orienta a isso, olha, a palavra do Senhor diz dessa forma. Nós precisamos também usar a palavra do Senhor entre nós. Tomemos muito cuidado sobre o que é que nós estamos falando quando estamos juntos. Que tipo de assunto nós estamos falando? Será que realmente aquilo que nós estamos falando mostra que nós estamos calçados na preparação do Evangelho da Paz? A edificação espiritual. Irmãos, como nós estamos falando sobre uma guerra espiritual,
uma das artimanhas, uma das ciladas do diabo é tentar minar a força das pessoas. Às vezes, irmãos, a gente passa também, olha, isso que eu vou dizer aqui, os nossos irmãos líderes, né? Quero louvar o Senhor, olha, nós temos aqui líder do círculo de oração, líder da juventude, líder dos adolescentes, e obreiros, pastores, dirigentes, os irmãos de um modo geral. Eu vou falar algo aqui, você vai entender muito bem, irmãos. Tem hora que a gente combate, passa mais tempo combatendo o desânimo de outras pessoas. Os irmãos percebem isso, vocês que são líderes, são servos do Senhor, como às vezes é difícil você ter que combater, você tem que lutar contra o desânimo de algumas pessoas ou o desânimo de um grupo, né? Então, irmãos, às vezes os irmãos percebem que nem tudo, isso é importante dizer, que nem tudo é o diabo. Tem coisas que às vezes a gente tem que estar ali. Por isso que a palavra do Senhor, ela tem que estar na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, porque tem horas que a gente tem que lutar contra o desânimo dos outros, que se não vigiarmos passa a ser o nosso desânimo também. Então, olha, e esse é o meio do diabo enfraquecer. Tudo bem, eu sei que vem as dificuldades, tem situações que às vezes se nós não tomarmos cuidado, irmãos, vai nos colocar para baixo, isso é verdade, né? Entendo isso, realmente isso acontece com todos nós, mas tem momento que às vezes nós precisamos lutar, irmãos, lutar cada vez mais, né? Para combater, sermos instrumento de injeção de ânimo nas pessoas, dizer, olha, levanta, vamos lá, vamos em frente, o Senhor está conosco, vamos vencer em nome de Jesus, por Jesus vamos pelejar. Então, olha, tomando sobretudo o escudo da fé, né? Olha, ele era longo, retangular, feito de madeira de couro, para proteger o corpo inteiro dos dados, né? Incendiários, ou seja, refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparados pelo diabo. Também precisamos ser firmes, né? Quando às vezes situações que às vezes eu e você somos caluniados, criticados injustamente, irmão, em nome de Jesus, levanta a sua cabeça, vai em frente, olha, Deus está contigo, tá? Não vai parar por causa disso não. Levante a sua cabeça e vamos em frente. Olha, o capacete da salvação, já estamos encerrando, viu, amados? Capacete da salvação, ele era fabricado com bronze e ferro, serve para proteção da cabeça, refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção plena da salvação. Então, olha, a gente sabe muito bem que às vezes o diabo ele tenta, né, lançar pensamentos, lançar ideias. E hoje, irmãos, assim, há muitas correntes filosóficas, há muitos caminhos, vamos dizer assim, alternativos que vai nos levar distante da presença do Senhor. E justamente você colocar o capacete da salvação é você justamente blindar a sua mente, é você justamente cuidar da sua mente, porque o diabo sempre vai ter aí. E a gente sabe que nós estamos vivendo num mundo hedonista, pluralista, né, relativista, onde tudo, na verdade, onde a verdade bíblica, a verdade fundamental, que é a estrutura, que é alicerce para as nossas vidas, há inúmeras correntes aí que passa a questionar, e nós precisamos tomar muito cuidado. Naquilo que o Senhor Jesus colocou como fundamento, tem que permanecer, irmãos, tem que permanecer. Tomemos muito cuidado, sejamos vigilantes, sejamos prudentes. Então precisamos. E olha, irmãos, espada do Espírito, né? Que é a única arma disponível tanto para a defesa como para o ataque, né? Ou seja, ao mesmo tempo, né, é a palavra de Deus, ao mesmo tempo que eu me defendo, é ao mesmo tempo também que eu ataco. Ou seja, mas como é que se dá esse ataque? Quando, por exemplo, você vê comentários ou situações que vêm contra o princípio bíblico, irmão, é onde você ataca, mas entenda bem esse ataque, não é o sentido de você ofender as pessoas, seja prudente,
mas você mostrar a luz da palavra de Deus. Olha, irmãos, pessoas estão dizendo assim, mas a palavra do Senhor diz isso, diz isso, diz isso. Isso é um ataque, né? Mas é um ataque com sabedoria. Mas é você entender isso, né? Então, irmãos, que sejamos prudentes, que sejamos vigilantes. E olha só, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é a garantia sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Então, olha, entendam o que a palavra do Senhor diz: fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Essa expressão, força de seu poder, indica a grandeza de Deus. Como Deus é grande, como Deus é poderoso. E a gente pode vencer todo esse mal, né? A gente precisa lembrar, como a irmã Marli diz aqui, que ainda somos carne, né? Então sofremos as aflições da carne e podemos nos deparar com profundas tristezas, exatamente, irmã Marli, né? A necessidade de nós vigiarmos nessa área. E se está triste, está abatido, irmão, vai orar ao Senhor, vai buscar Deus em oração, sabe? Pega a sua harpa, vai louvar o Senhor, né? À medida, tem momentos na minha vida, isso dá um exemplo próprio aqui, que às vezes eu estou triste, eu estou abatido, eu começo a louvar o Senhor, o Espírito Santo vai enchendo meu coração de graça, de alegria, de repente aquela tristeza foi embora, a fé é renovada, sabe por quê? Porque o Senhor habita no meio dos louvores. Vai orar, a Bíblia fala: se alguém estiver aflito, ore, se você estiver alegre, cante louvores, mas louva ao Senhor em todo tempo, e o nome do Senhor será glorificado. Irmãos, os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Não subestime a força do mal, tá? Porém, o reino das trevas não deve ser amedrontado, não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca os salvos a combater e a vencer as potestades do ar, revestindo com a armadura de Deus. Então, revista da armadura de Deus. Seja renovado, seja cheio do Espírito Santo de Deus, busque uma vida de oração, seja prudente, seja vigilante, leia a palavra do Senhor, chegue mais perto do Senhor e com certeza o Senhor vai chegar mais perto de você. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Estamos encerrando mais um trimestre. Quero louvar o Senhor pela vida de todos os irmãos. Eu vi aqui o nosso irmão presbítero Edilson ali do Monte Serrate. Meu amado, que alegria, viu? Demais irmãos que estão aqui conosco. Há alguns pedidos de oração. Eu vi a irmã Genilda pedindo oração, o Tom pedindo oração. Nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Demais pedidos também que surgiram aqui. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero louvar o Senhor por você estar aí, acompanhando essa aula. Tudo é para o Senhor, tudo é para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu confesso que ontem eu comecei a fazer aqui uma reflexão, comecei a analisar as demais aulas que nós juntos estudamos. Eu quero louvar o Senhor pela abrangência. Nós tivemos aulas aqui, irmãos, a primeira chegou a 2.000 visualizações. Né? Até porque era novidade, tudo novo, tal, mas depois a média, tivemos aula aqui, 900 irmãos participando, irmãos, olha, de todo lado do Brasil. Louva ao Senhor Jesus seja a glória. Mas eu quero louvar o Senhor, né, pela vida dos nossos queridos irmãos de Itupeva. Irmãos, Deus abençoe vocês, nossos queridos irmãos. João aqui está pedindo oração em favor da Márcia, né? Vamos orar. Quero agradecer ao Senhor pela vida de todos os professores da escola dominical, pastores, o pastor José Honório, nosso amado pastor, irmã Nilza. Quero louvar o Senhor pela vida de todos os líderes de trabalho, irmã Jacilene, irmã Neuza. Deus abençoe a irmã Sandra, João Batista, irmão Márcio, irmã Deru, Fabinho. Deus abençoe Gilberto Hilário, nosso querido maestro Giovanni, os demais professores, pastor Valdemar, o nosso superintendente da escola dominical. Só Deus para abençoar os nossos queridos dirigentes, né? Deus abençoe a cada um dos irmãos que compartilham a aula. Irmãos, eu só tenho a agradecer e a engrandecer o nome do Senhor Jesus. Não faço nada disso sozinho, né? Jesus, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Nós estávamos falando de batalha espiritual e a vida espiritual também. Sem Jesus nós não somos nada e sozinho também eu não vou a lugar nenhum.
eu sou dependente do Senhor Jesus e juntos nós vamos muito mais longe. Irmãos, olha, foi um trimestre e 2 aulas do primeiro trimestre online. Foi uma experiência significativa. Foi uma experiência singular que eu vou levar para o resto da minha vida. E o que mais me deixa feliz é que você faz parte disso. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, né? Vamos orar também pelo departamento infantil. Nosso querido diácono Edgar está pedindo aqui. Irmãos, olha, irmão Vanderlei também Soares está pedindo as orações, né? A minha amada esposa trouxe aqui, olha, oração em favor do nosso irmão José Luiz, né? Por enfermidade na garganta, né? Acho que é isso mesmo, né? Oração em favor do nosso irmão José Luiz. Muito bem. E o irmão Erivelton, né? O Tom, olha, como nós já dissemos aqui, nós vamos orar, irmãos. O Tom, ele está em isolamento. Então vamos pedir a misericórdia do Senhor. Tom, conte com as nossas orações, conte com o nosso apoio. Isso também se refere a todos os irmãos, né? E o nosso querido João também está pedindo oração em prol da Márcia. Irmãos, antes de eu encerrar aqui, eu sei que eu excedi um pouquinho o horário, mas nós estamos numa condição online, né? Você está aí na sua casa, eu sei que talvez você tenha algum compromisso, mas é rapidinho, por favor, não sai daí não. Eu tenho uns recadinhos para dar e nós já estamos encerrando a aula. Primeiramente, Deus abençoe mais uma vez, muito obrigado por você estar aí, por juntos nós estudarmos a lição da palavra do Senhor. Sabe, quando eu pensei no tema, né, para essa escola bíblica dominical, pensei, meu Deus, tem que ser alguma coisa diferente, escola bíblica dominical virtual, e aonde a gente consegue interagir. E eu fico feliz, porque realmente, olha, várias eram as mensagens que vocês mandavam aí, e a gente íamos juntos aqui intercedendo, né? Intercedendo, orando, estudando e assim por diante. Então, mais uma vez, a minha gratidão a Deus pela sua vida. Irmãos, é um detalhe muito importante e eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Os irmãos perceberam, nós estamos pedindo oração. Nós temos aqui irmãos que estão em isolamento. Nós temos outros irmãos também que não estão com o Covid, mas tiveram contato com pessoas, né? Com pessoas, olha só, oração também em favor do nosso irmão Samuel e família do Monte Serrate. Ok, pastor Freitas, nós vamos orar, viu? Nós estamos tendo, irmãos, né? E obviamente isso é normal, de uma certa forma, estamos tendo vários irmãos que tiveram contato com pessoas que estavam com Covid-19. Muitos irmãos, assim, eles, por graça e misericórdia do Senhor e também por estar devidamente protegidos, né, não pegaram o vírus, mas a recomendação do Ministério da Saúde e dos médicos é que a pessoa também fique, né? Muito bem, Mandeiro, vamos também falar sobre o pastor Alberto. Fique em estado de isolamento, né? Fique em isolamento por uma questão de precaução. E quando às vezes os irmãos souberem disso, olha, fulano está em isolamento social. Às vezes, irmão, nem sempre a pessoa está com Covid, mas ela teve contato, então aí ela precisa justamente desse isolamento para ela, obviamente, se cuidar e também não contaminar as outras pessoas, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. E olha, irmãos, eu estava inclusive lembrando nisso, quero agradecer Manderu por essa mensagem aí, Manderu. Irmãos, nós temos, olha, um pastor muito conhecido nosso, né? Pastor Alberto Rezende, pastor presidente aqui do campo de Várzea Paulista, vizinho nosso, a sua esposa, irmã Sara. Temos também outros pastores ali em Várzea que são amigos nossos, o pastor Edmilson. Então, irmãos, olha, são pessoas que a gente vê que foram acometidos aí por essa enfermidade. Então, irmãos, vamos ser prudentes. Em nome de Jesus, irmão, seja prudente, seja prudente. Faça seu papel, irmão, faça seu papel. O que eu quero dizer com isso, já para nós encerrarmos? Irmãos,
Eu sei que os irmãos estão, até desculpa a expressão, na agonia, né? De nós voltarmos os nossos cultos presenciais, escola dominical na igreja. Irmãos, é sonho nosso, né? Eu pela misericórdia do Senhor, eu aceitei Jesus muito novo, de 6 para 7 anos, e eu sou aluno da escola dominical desde os meus 7 anos. Então, assim, para mim o domingo de manhã é sinônimo de estar na casa do Senhor. Escola dominical, igreja. Eu sei, irmãos, que vocês estão assim, muito ansiosos. Tem uns que estão aflitos, tem uns que deixaram, quer ir para a igreja e quer cultuar. Amém. Mas olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus, tome cuidado. Tome cuidado. Vamos orar também. Obrigado, viu, irmão Du? O nosso irmão falando também sobre o pastor Samuel Germano. Irmãos, um outro amigo nosso pregou nos congressos da nossa UNAAD. Então, irmãos, em nome de Jesus, irmão, em nome de Jesus, eu não quero ser redundante, mas por favor, entenda. A nossa região aqui, ela está, na verdade, está acontecendo um reverso, irmãos. Enquanto a capital, olha só, enquanto a capital ela está se abrindo, nós, no interior do estado de São Paulo, nós estamos fechando. Por quê? Na verdade, a pandemia está aumentando. Os números estão aumentando. Por que os números estão aumentando? Irmãos, porque muitas pessoas não estão sendo prudentes, não estão vigiando. Às vezes, irmãos, nós estamos andando pelas ruas, a gente ainda encontra pessoas sem máscara. Irmãos, isso é um absurdo. Em nome de Jesus, eu quero crer que você não esteja fazendo isso, tá? Por favor. Então, irmãos, olha só. Pastor José Honório, eu, os demais pastores, os nossos dirigentes, irmãos, nós estamos em constante conversa, analisando, conversando para ver a possibilidade dessa abertura. Essa abertura, irmãos, quando se der, mediante a lei, é 20% das pessoas. Pessoas de risco, pessoas idosas não vão poder. Então, assim, nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos. E ultimamente, essa pandemia, ela aumentou, ela intensificou na nossa região. E olha, irmãos, nós queremos justamente que você seja, preservado. Então, irmãos, eu vou ser muito sincero aos irmãos, É nosso desejo ir para a casa do Senhor? Temos condição? Não sei. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Pela situação. Então, irmão, não tenha pressa. Entenda uma coisa, eu estava nessa manhã orando e o Senhor colocou algo no meu coração. O mesmo Deus que anunciou o dilúvio, grava isso, permitiu Noé construir a arca, deu as diretrizes, Noé construiu a arca, Deus pediu para que Noé e sua família entrassem na arca, os animais, Deus fechou a arca, mandou dilúvio, a família foi preservada, os animais foram preservados. O mesmo Deus que mandou o dilúvio, no dia certo, na hora certa, falou o que para Noé? Noé, saia da arca. Irmãos, a minha, a sua vida, ela está nas mãos do Senhor. Vamos ser prudentes. O mesmo Deus que permite vir a pandemia, Ele também vai chegar no momento certo, Ele vai permitir com que ela vá embora e a gente volte a cultuar. Tá? Noé saiu da arca na hora certa, irmãos. Noé saiu da arca com a recomendação do Senhor. E nós estamos muito sensíveis à voz de Deus. Tá? Se você não acredita na pandemia, se você... É uma questão sua, mas que ela está ceifando vidas, que muita gente está descendo na sepultura, isso é verdade. Isso é verdade. Então, sejamos vigilantes, sejamos prudentes.
Nessa semana, o nosso pastor José Honório vai continuar dando recomendações, tá? Vamos estar analisando. Nós estamos, irmãos, conversando constantemente, orando. Uma coisa é certa, tá? Se por acaso acontecer, irmãos, de domingo que vem, nós ainda não termos voltado, pode ter certeza, você vai continuar tendo culto online. Eu vou estar aqui ministrando a Escola Bíblica Dominical. Se não for eu, vai ter um outro professor ministrando a Escola Bíblica Dominical, mas a obra do Senhor, ela vai acontecer. Irmãos, nós queremos, nosso pastor, eu na condição de vice-presidente, os demais dirigentes, nós queremos que você tenha saúde. Nós queremos que você tenha paz. Irmãos, eu tenho uma tia entubada em Guarulhos, vítima do Covid-19. Então isso é muito sério, tá bom, meus amados? Vamos orar, não fique aí, irmão, porque tal lugar abriu. Irmão, olha, assim, cada lugar tem uma condição diferente. A capital paulista, irmãos, ela está diferente de nós. As condições estão diferentes. Tá? Então, assim, em nome de Jesus, vamos ser prudentes, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos fazer o nosso papel, vigiar e orar para que não entreis em tentação, tá? Para que você não caia em tentação. Então, vamos vigiar e vamos orar, usando máscara e assim por diante, tá? Nós vamos orar também, irmãos, agora em favor do nosso irmão Vanderlei Soares, ressaltando pastor Samuel Germano de Itapevi, pastor Alberto Rezende, os demais irmãos, o Tom. Vamos orar pela família da Maia e também por portas de emprego, né? Nossa irmã Fátima. Irmãos, a gente sabe que tem irmãos desempregados, tem pessoas passando por dificuldades. Nós vamos orar, vamos pedir a graça do Senhor Jesus, né? Tudo tem o seu tempo certo, igual a irmã Marli está dizendo aí, olha, né? Tudo tem o tempo certo. O mesmo Deus que fechou a porta é o Deus também que ele abre. Nós vamos orar para que o Senhor Jesus entre com graça, entre com providência, para que o Senhor Jesus repreenda esse mal. Mas olha, faça o seu papel, tá? Não deixe de fazer seu papel. Em nome de Jesus. Muito obrigado aos irmãos daqui da região, das cidades aqui da região, de outros estados. Irmã Mariana, nossa missionária, Deus abençoe. Deus abençoe também o querido Neto, missionário Neto ali em Santa Maria do Rio do Peixe, estado do Paraná. Deus abençoe também a nossa irmã Dayana. Deus abençoe o missionário Francisco, ali em Milton Brandão, no Piauí. O nosso irmão José, também do Sergipe, que sempre nos acompanha. Irmãos, nós temos irmãos da Bahia, vários lugares aqui, e nós tivemos também até alguns irmãos de outros países que também entraram e assistiram a nossa aula. Deus abençoe os nossos irmãos, Deus abençoe alguns irmãos também da capital nos acompanhando. Olha, sejam todos abençoados, recebam o abraço do pastor José Honório, o nosso pastor presidente, do nosso superintendente, pastor Valdemar Brito Oliveira, desse que vos fala, pastor Alessandro Moraes. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Louvo ao Senhor pela vida da minha amada esposa, que muito me ajudou e tem me ajudado. Vamos orar apresentando esses pedidos ao Senhor. Amado Deus e bendito Pai Celestial, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor. Apresentamos a Ti esses pedidos de oração. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, dos Teus servos, Senhor. Aqueles que foram acometidos, Senhor, pelo Covid-19. Senhor, aqueles que estão em isolamento. Espírito Santo de Deus, aqueles que estão enfermos, Senhor. Senhor, aqueles que estão entubados, aqueles que estão na UTI, Senhor. Pai, aqueles que já estão em casa se recuperando. Senhor, aqueles que estão em isolamento somente pela precaução. Pai, eu quero que o Senhor estenda as suas mãos. Aqueles que estão enfermos, mas não é o Covid-19. Bem sabemos, Senhor, que as enfermidades existem, mas o Senhor tem poder sobre todas elas. E eu peço agora, Senhor, tenha misericórdia do teu povo, tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia da humanidade, tenha misericórdia do nosso país, do nosso estado, do nosso município.
venha nos guardar, venha nos livrar de todo perigo, de todo mal. Dê sabedoria, Senhor, aos teus servos, dê sabedoria aos irmãos, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, para nós sairmos dessa pandemia de forma sábia. Senhor, que possamos sair dessa pandemia melhores como cristãos, melhores, Senhor, como famílias. Possamos sair dessa pandemia, Senhor, muito mais dependente de Ti, com fé. Tem misericórdia daquele que desanimou, daquele que fracassou. Pai, eu também te peço, abre portas de emprego, Senhor. Supra as necessidades, visita o teu servo, visita a tua serva. Senhor, todos esses pedidos de oração que nós lemos e aqueles que eu não consegui ler, Senhor, pelas inúmeras mensagens que foram passadas aqui. Pai, coloca as tuas mãos. Abençoa a tua igreja de norte a sul, de leste a oeste, Senhor, do nosso país. Abençoa, Senhor, para pastores, obreiros, famílias, Senhor, estão sendo acometidas. Senhor, livra-nos de todo perigo, de todo mal. Protege os nossos pastores, Senhor. Protege a tua igreja. Abençoe o teu povo. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mais uma vez a minha gratidão a todos em poder estar aqui participando. Irmã Elielson, que bom, querido, ter você aqui. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Hoje à noite, às 19 horas, nós temos um grande culto de louvor e adoração a Deus com a nossa juventude. Não deixe de participar. E hoje, irmãos, a aula das nossas crianças, elas vão ser postadas um pouco mais lá para o período da tarde, tá? Nossas irmãs do departamento infantil têm um trabalho especial a fazer. Ore pelo departamento infantil, ore pelas nossas professoras. Vamos orando uns pelos outros. E nós nos vemos domingo que vem, permitindo ao Senhor em um novo trimestre, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Um bom domingo a você, uma boa semana. Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.